A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional Unidas para Florescer. Hoje, no Evangelho de João, capítulo 21. Sempre recomendo que você faça a leitura de todo o capítulo na sua Bíblia, marque e faça suas anotações sobre aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Em seguida, ouça essa reflexão que eu creio que vai edificar a tua vida. Leitura da palavra, João 21. Versículo 1 diz: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, Pedro, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. O capítulo 21 de João é o último capítulo desse evangelho. Aquele que se intitula o discípulo amado. Sabe o que eu acho interessante? Que nós somos quem nós acreditamos que somos verdadeiramente. Eu não me recordo na Bíblia, se alguém encontrar uma passagem assim, me mostre. Em algum momento, se Jesus diz que João é mais amado do que os outros ou que ele é o discípulo amado. Eu vejo no Evangelho de João, o próprio João se intitulando, dizendo: o discípulo amado. Era assim que ele se via perto de Jesus, que ele era muito amado. E eu já começo essa reflexão perguntando para você: você tem convicção da sua identidade, de quem você é? Você tem certeza de que você é amado por Jesus, que ele te ama e que ele te amou no momento da sua morte, da sua crucificação, para te dar vida hoje, para que você seja feliz? É muito importante nós termos essa convicção de João, de nos declararmos, né? Eu sou filha amada de Deus, eu sou filho amado de Deus, eu sou discípulo amado de Deus. Aqui Jesus ele replica, quando a gente vai seguindo aqui a partir do versículo 4, quando Jesus ele se apresenta na praia ali para os discípulos e os discípulos não conheceram, porque às vezes nós estamos caminhando assim, achamos que estamos vivendo ali direcionados por Deus e na verdade estamos agindo da nossa própria carne, do nosso próprio eu, porque não estamos ainda totalmente ligados em Cristo pelo Espírito Santo. Aqui Jesus ele replica o milagre da pesca maravilhosa, é a segunda pesca maravilhosa, onde lá no início, nos primeiros dias do seu ministério, ele, ao ali chamar os discípulos, ele opera também o milagre da pesca maravilhosa. Esta é a segunda vez e no final do seu ministério. Após a morte de Jesus, aqui no capítulo 21, Jesus já havia ressuscitado. Os discípulos eles decidem voltar ali a pescar. Por quê? Porque é uma necessidade, porque eles precisam se alimentar, têm família. E é natural que eles queiram ali até honrar, né, o nome de Jesus, não se passando ali
Jesus deixou ali uns acomodados, uns preguiçosos. Não, eles vão lá sim, que era a profissão que eles tinham. E eles estavam ali ainda esperando, né, um direcionamento, um comando de Jesus para o ministério deles que estava ali começando. Mas ali eles passaram mais uma experiência, uma noite frustrante. Passaram a noite toda pescando e nada conseguiram. E nada deu certo naquela noite. Foi quando eles ouviram a voz do mestre dizendo que lançassem as redes do lado direito do barco. E mesmo sem reconhecer Jesus fisicamente, eles conseguiram identificar que aquela voz era uma voz de alguém que tinha autoridade. E quando eles obedecem, né, e quando eles entendem que eles estão recebendo ali uma orientação do Senhor, eles recebem a vitória. É muito importante, meus irmãos e irmãs, nós recebemos a oração do Senhor em tudo que nós formos fazer, realizar. Sem a presença de Jesus, do Espírito Santo, e sem a sua mão ali, sem a sua voz nos orientando, nos conduzindo, nós não conseguimos realizar com êxito. Às vezes nos esforçamos, ficamos cansadas, mas é um esforço inútil, porque não está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E ali, quando eles desembarcam na praia, eles viram que era Jesus e que ele tinha feito já até uma fogueira, estava ali assando um peixe e havia um pouco de pão ali para eles se alimentarem também ao lado de Jesus. Depois de comer com eles ali, você percebe na leitura que Jesus ele iniciou um processo de restauração na vida de Pedro, a quem ele chamou ali de Simão, Pedro, filho de Jonas. No versículo 15, ele começa ali aquele diálogo com Pedro, buscando ali uma restauração na vida daquele discípulo amado. Jesus ele começa ali um diálogo com Pedro e ele dá oportunidade a Pedro de se redimir daquilo que ele tinha feito ao negar Jesus 3 vezes. E ali declarar e confessar o seu amor pelo Senhor. Sabe, queridos, eu entendo que Jesus, ele é verdadeiramente o Senhor dos recomeços, da segunda chance. Às vezes nós, quando alguém nos magoa, nos machuca, nos maltrata, a nossa primeira atitude é revidar, é amaldiçoar, é falar palavras que para ferir, né? Mas o nosso Senhor Jesus, ele não fez nada ali, ele se calou e ele dá uma segunda chance para Pedro. E ali, João, ele continua se intitulando o discípulo amado. Mas eu quero me ater nesses versículos aqui, do 15 ao 17, quando Jesus ele pergunta por 3 vezes para Pedro. Ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E Pedro responde a primeira vez no versículo 15. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus pergunta novamente se ele o ama e Pedro diz: tu sabes que te amo. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, a Bíblia diz que Pedro se entristece, como se ele estivesse ali dizendo: Jesus, tu não acreditas que eu te amo? Mas Jesus ele estava ali fazendo um processo de restauração. Às vezes nós queremos as coisas instantâneas e com Jesus tudo existe um processo de restauração, um processo a ser vivido. Então, Jesus e Pedro, eles conversam, eu creio, sobre muitas coisas ao longo do tempo do ministério de Jesus na terra, aqueles 3 anos e meio. Além disso, eu tenho certeza que as experiências que Pedro viveu com o mestre foram grandiosas. E tanto é verdade que colocaram Pedro em uma condição na igreja de muita honra, na história da igreja primitiva. Pedro ele reconheceu Jesus como o Cristo. Ele o viu glorificado na transfiguração. Ele ocupava um lugar de intimidade ao lado de Jesus, onde só haviam mais 2 nomes que apareciam sempre caminhando junto ali com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Mas antes de Jesus ser preso, aconteceu ali aquele episódio. Pedro jurou antes que iria até a morte, se fosse necessário.
Mas no momento em que ele foi provado, ele negou que conhecia Jesus 3 vezes. Mas em João 21, aqui do versículo 15 ao 19, o Senhor Jesus, após a ressurreição, prepara um momento para ficar a sós com Pedro. Estavam ali vários discípulos e ele prepara aquele momento e chama Pedro para uma conversa particular. E nessa conversa, o Filho de Deus, ele ajuda ali o seu apóstolo Pedro a desfazer, a se perdoar sobre o erro do passado e mostra para ele que conta com ele para o futuro. Então, que você entenda essa lição que Jesus dá ali para Pedro. A grande lição que nós precisamos tirar dessa experiência de Pedro, que negou Jesus, que pecou, que errou gravemente, mas com Pedro que está tendo a oportunidade de restauração. A grande lição aqui é de que na nossa caminhada nós vamos cometer muitos erros. Às vezes erros gravíssimos, feios mesmo, sabe? Difíceis de serem perdoados por nós, por outras pessoas e até mesmo por Deus. Mas uma certeza você pode ter baseado nessa palavra que nós estamos meditando hoje. Que a graça de Deus é poderosa para nos perdoar e nos fazer seguir em frente sempre. Assim como Jesus fez ali com Pedro. Jesus ele quer fazer hoje na tua vida. E quando Jesus ele pergunta ali por 3 vezes, ele diz, amas-me? Né? Dependendo da tradução, tu me amas verdadeiramente? Quando a gente busca a raiz da palavra, essa palavra amor, tu me amas, essa insistência de Jesus, a forma como ela é colocada, quando nós buscamos através aqui dos estudos bíblicos e a gente busca essa palavra, a raiz dela do grego, né? Esse amor traduz 2 palavras diferentes em grego, da forma como Jesus coloca ali para Pedro. A primeira é o amor ágape, ou agapau, significa o amor inteligente e com propósito, sobretudo da mente e da vontade. É um amor ali racional. Não é um amor emocional, uma paixão que se tem por alguém, não. É um amor inteligente e com propósito. Quando Jesus ele pergunta dessa forma para Pedro, ele está dizendo, olha Pedro, é como se ele estivesse dizendo, né? Isso é a minha interpretação. Tu vai passar por muitas lutas, aflições, perseguições. Tu me amas verdadeiramente? Tu estás disposto a passar tudo isso? Me amando de uma forma inteligente e vivendo o propósito para o qual eu te escolhi nessa terra? E a segunda tradução desse amor aqui questionado por Jesus a Pedro é o amor filial, que envolve a afeição calorosa e natural das emoções. E, portanto, é um amor mais pessoal, é um amor mais afetivo mesmo, sabe? É aquela convicção de que Jesus está ali dizendo para Pedro que esse amor não deve ser somente da vontade, um amor inteligente, racional, pelo propósito, não, mas tem que ser um amor que vem do coração, da afeição mesmo, sabe, um amor que brota tanto da determinação de viver o propósito, quanto de um afeto pessoal por Jesus, como Senhor, como amigo, como mestre, como aquele que nos conduz e nos orienta, como um pai mesmo. E a pergunta que Jesus ele dirigiu a Pedro é a grande pergunta para todos nós hoje. Então a pergunta que fica hoje para sua reflexão. Você ama verdadeiramente Jesus? A ponto de renunciar às vezes uma paixão da carne que está acabando com a tua vida e você não consegue negar, às vezes você está num relacionamento abusivo, tanto homens como mulheres, mas você não larga aquilo, você deixa muitas vezes de se alegrar num momento de celebração, no culto na casa do Senhor, porque você viveu um dia ali atribulado de rejeição, de opressão, e você deixa de agradar a Deus, de amar a Deus, de servir a Deus por conta de uma paixão carnal. Às vezes você deixa de servir a Deus por causa de uma ambição material, por causa de posição, por questões das mais, banais possíveis. Porque você verdadeiramente não teve um encontro com Jesus. Então a pergunta que fica hoje para a sua reflexão. Você tem verdadeiramente esse amor e essa devoção pessoal e de coração a Jesus? Você entende que sem Ele nós não somos nada? Que sem Ele não há vitória num relacionamento, numa vida profissional, numa vida ministerial, numa vida familiar? Sem Ele é impossível vivermos o melhor de Deus nessa terra. Então coloca Jesus como tua prioridade. Coloca Jesus como, aquele que está sempre
em primeiro lugar na tua vida. Que o Senhor te abençoe. Fica na doce paz do Senhor Jesus.